No vídeo de hoje eu quero falar sobre o preço do Bitcoin, do dólar, do Ibovespa, do SP500 e de vários outros ativos que a gente fala aqui no canal, dar uma olhada aí na economia, nos mercados de uma forma mais macro. Se você curte o conteúdo do canal, já deixe seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal e fique à vontade na seção dos comentários. E esse é um vídeo meio que de teste. Por quê? Porque eu comprei um notebook novo, o meu notebook antigo estava muito lento, dando problema, travando e por aí vai. Então eu espero aí trazer mais conteúdo com mais frequência e com mais qualidade para vocês, agora que eu tenho um notebook novo. Enfim, ainda estou me adaptando, então quero que vocês me digam aí o que vocês acharam da qualidade do som, da imagem, por aí vai. Bom, então vamos começar aí. Claro, pelo Bitcoin não poderia deixar de ser. Então, Bitcoin $105.000, a gente teve uma queda recente aí no preço do Bitcoin, quando o SP500 caiu também, despencou, todo o mercado despencou, o Ibovespa, SP500, mercados na Europa, na Ásia e por aí vai. Mas quando o mercado americano se recuperou, então a gente vê, por exemplo, o SP500 aí com uma recuperação rápida, aí desde o topo, então em torno de 18%, a gente vê então essa recuperação acontecendo no Bitcoin também, e vamos ver como não poderia deixar de ser. Então no Bitcoin ela acontece com mais volatilidade, certo? Então temos um aumento de em torno de 20 e poucos por cento no Bitcoin. Eu me lembro de um argumento interessante que o Bitcoin ele se comporta de forma parecida com o índice SP500, mas alavancado. Então, qual foi um dos índices que mais desempenhou aí nas últimas décadas? Foi o SP500, foi a Nasdaq, e a gente tem uma proximidade aí do Bitcoin com a Nasdaq ou com o SP500, enfim, só que alavancado. Então, quando por exemplo, a gente tem o SP500 aqui nos últimos 5 anos, vamos dar uma olhada, se valorizou 112% em dólar, certo? E o Bitcoin, então, nos últimos 5 anos, se valorizou mais de 1000% em dólar. Então, é um SP500 que é um dos ativos que mais se valoriza aí nos últimos anos. Se a gente pegar no máximo aqui, então a gente vê desde as políticas de quantitative easing. Para quem não conhece, o SP500 aí é a bolsa dos Estados Unidos, certo? Então, desde o início das políticas de quantitative easing, ele se valorizou aqui, o índice é 885% em dólar. Então, uma valorização interessante aqui. E se a gente pega o Bitcoin, bom, se valorizou muito mais. Esse gráfico nem vai até 2008, mas só até, por exemplo, 2016, já temos mais de 23.000% de valorização. Então, lembrando, o disclaimer que eu sempre faço nos vídeos, isso é uma dica de investimentos, mas se você se interessa aí pelo mercado norte-americano, se você já se desiludiu com o Brasil, talvez seja interessante você estudar aí o Bitcoin. Por quê? Porque a gente vê uma correlação aí com mais liquidez, com mais valorização entre Bitcoin e outros ativos aí, como Nasdaq. Mas lembrando também, temos aí a questão, será que quando a gente tiver aí um grande crash na bolsa global, o Bitcoin vai cair ainda mais? Eu acho bem possível, mas a pergunta é, será que ele vai se recuperar depois disso? O quão rápido ele vai se recuperar e por aí vai? Então são questões aí que são levantadas na comunidade. Eu particularmente eu acho que o potencial do Bitcoin é muito interessante para você estudar e tirar suas próprias conclusões, porque esse vídeo aqui não é uma dica de investimento, você não deveria basear seus investimentos simplesmente nesse vídeo. Aqui eu vou dar uma olhada em alguns ativos que eu estou de olho, até para estrear aí o notebook novo. Bom, aqui nós temos então o dólar americano, que recuou bastante e, dado todo o caos político e econômico do Brasil, parece ser um patamar interessante. Por que provavelmente o dólar está relativamente barato, aí, com patamares de pouco tempo atrás? Então, há pouco tempo atrás, o dólar passou de 6. E é realmente incrível, né, acreditar que ainda tem pessoas aí dispostas a investir no Brasil. Claro, a gente vive aqui no Brasil, a gente tem uma exposição inevitavelmente ao Brasil, talvez no nosso emprego, carro, apartamento, enfim, ou para quem investe aí no mercado brasileiro especificamente, mas é realmente difícil ter esperança aí em termos políticos e econômicos no Brasil. Talvez isso mude, espero que sim, mas se a gente pega, por exemplo, aqui, esse gráfico é muito interessante, deixa eu encontrar ele aqui. Aqui, sim.
Esse daqui é o Ibovespa em dólar. Então, se a gente corrige o Ibovespa pelo dólar, a gente vê que desde 2010 ele ainda não alcançou aí o seu topo. Ou seja, quem comprou Ibovespa em 2010 e corrigiu pelo dólar, perdeu dinheiro, que é trágico aí para o investidor. Então, dado todo o cenário político-econômico do Brasil, que é um caos, não é de hoje, a gente vê aí, então, que essa manutenção do dólar abaixo de 6 talvez seja interessante aí para quem está pensando em investimentos no exterior. Por que isso pode estar acontecendo? Porque a gente está com uma taxa de juros pelo menos nominal relativamente alta aqui no Brasil, próxima de 15%, que é nominal, que é comparado com a inflação IPCA, né? Porque aqui a gente precisa fazer uma distinção. Inflação real e expansão na base monetária. Se a gente compara a taxa de juros, a taxa Selic aí de 14,75%, se eu não me engano, ao ano, com a inflação real, a gente vê que essa taxa não é tão alta assim. Mas se a gente comparar com os índices de inflação como o IPCA, então o mercado aí mais mainstream vê essa taxa de juros como uma taxa de juros alta. Então eu acho que isso faz com que os investidores aí tenham uma resistência um pouco maior a tirar o dinheiro do Brasil. Mas realmente a situação aqui está ruim, e se a gente pegar o dólar historicamente, certo? Não precisa, na verdade, inventar muita moda. Se a gente pegar o Plano Real, foi criado em 1994. Se a gente pegar desde então, a gente tem uma valorização de tempos em tempos do dólar em relação ao real. Já temos mais aí de 518% de valorização, certo? Então, dólar acima de 5, e iniciou-se então o Plano Real com uma paridade ali próximo de 1 para 1. E a gente tem períodos em que o dólar se valoriza mais e outros que ele não se valoriza tanto, depende de todo o mercado macroeconômico, mercado interno e externo. Mas historicamente, então, o dólar, pelo fato da economia americana ser uma economia mais forte que a economia brasileira e a moeda americana ser mais forte que a moeda brasileira, o dólar vem se valorizando ao longo do tempo em relação ao real, e já faz um tempo que está aí na faixa dos R$5. Então, enfim, é um ponto interessante a se destacar. Lembrando que a gente compra, por exemplo, o SP500 em dólar, a gente compra Bitcoin em dólar, então se o preço do dólar baixa, para nós aqui o preço do Bitcoin e do ouro também, diga-se de passagem, que é um ativo que a gente vai mencionar aqui, também baixa. Então, um ponto interessante aí. Bom, Ibovespa corrigido pelo dólar, a gente sabe, problemas políticos e econômicos aqui no Brasil, e se a gente, quem comprou o dólar ganhou de quem comprou o Ibovespa aí desde 2010, pelo menos em relação ao preço do índice, que é bem trágico. Então, eu pretendo aí, de repente, ter alguma exposição em Brasil, mas não agora, porque eu não vejo no curto prazo aí uma solução se desenhando. Talvez isso aconteça, não temos como prever. Por exemplo, no caso da Argentina, quando eu vi que haveria um choque aí, então, de liberdade econômica depois da eleição do Milei, eu fiz uma alocação em Argentina e isso de fato aconteceu, certo? Então tivemos uma valorização bastante expressiva aí da Bolsa Argentina, se valorizando aí, vamos dar uma olhada aqui, se eu não me engano foi quando foi em novembro de 2023 que o Milei se elegeu, então com mais de 100% de valorização em dólar desde então. Mas para o Brasil especificamente eu não vejo esse cenário claramente desenhado. Então, se eu enxergar que isso pode acontecer, pode ser que eu resolva fazer aí uma exposição, um trade. Lembrando, isso não é uma dica de investimento, estou só dando uma olhada aqui nos ativos que eu me interesso e fazendo algumas reflexões. Bom, o SP500, então, um ativo que vem se valorizando bastante desde das políticas de quantitative easing. Então essa aqui é a Bolsa dos Estados Unidos, um dos ativos que melhor performou aí nos últimos anos para os investidores mais tradicionais, mas é claro, se a gente comparar com o Bitcoin teve um desempenho muito superior, certo? E o que a gente observa é o seguinte, então, tendo uma dívida aí de mais de 36 trilhões de dólares nos Estados Unidos, toda a armadilha aí que bancos centrais, políticos e burocratas criaram de manipulação de taxas de juros e bolhas em ativos, a gente não sabe quando isso aqui pode corrigir, e talvez se isso corrigir, Bitcoin também possa corrigir junto e por aí vai. Bom, aqui mais um ativo interessante, então Coin 11 é um ativo que eu estou dando uma olhada já faz algum tempo, e esse aqui é o Coin 11, para quem não conhece, então é um ETF
que paga dividendos sintéticos mensais aí, e que busca ter uma valorização próxima do Bitcoin. Bom, em termos de dividendos, ele vem pagando aí desde dezembro de 2024 em torno de 2,5% ao mês, o que é um dividendo relativamente alto aí se a gente comparar com o mercado, mas a valorização aqui, se a gente comparar com a do Bitcoin, é menor. Por quê? Enfim, tem a ver com a questão das opções que são utilizadas aí, e o Bitcoin ele tende a ter um desempenho superior, pelo menos foi isso que aconteceu nos últimos 6 meses. Então, por exemplo, a gente teve aqui, no caso do Bitcoin, nos últimos 6 meses, tá, uma desvalorização de 4,22% em reais, e no caso do Coin 11 de 20% em reais. Mas se a gente colocar os dividendos aqui, isso fica bem próximo, e o gráfico aqui mostra uma proximidade no valor desses dois ativos, o que pode ser interessante. Por quê? Porque, enfim, a gente sabe que aqui no Brasil a sanha aí por tributação vem aumentando, e pode ser uma alternativa aí, se não tributarem, se não taxarem os lucros aí da distribuição de dividendos de ETFs, ter aí o Bitcoin never selling, nunca vendendo então o Bitcoin no ETF, recebendo aí uma rentabilidade mensal para você cobrir os custos diários. Bom, isso é uma alternativa aí que eu estou pensando, porque eu gosto do assunto, eu gosto do mercado financeiro, mas vale a pena fazer o disclaimer aqui. Primeiro, obviamente, isso não é uma dica de investimentos, que eu já mencionei várias vezes, mas eu não canso de repetir. E segundo, que se você não tem as chaves, not your keys, not your coins, é a frase clássica do Bitcoin, ou seja, se você não tem as chaves privadas, você não tem a posse real dos seus Bitcoins. Bitcoin mesmo é se você tem as chaves privadas. Aqui você estaria delegando a custódia para um terceiro, para um ETF, tem todo o risco jurídico brasileiro, tem todo o risco aqui da gestão desse fundo, tem vários outros riscos adicionais além do risco aí do Bitcoin em autocustódia. Então, que fique claro que são coisas bem distintas. Mas é um ativo aqui que eu acho particularmente interessante. Eu já fiz vídeos aqui no canal falando sobre o Coin 11, que é um ETF então que tem uma valorização relativamente parecida com a do Bitcoin, se a gente considera pelo menos os dividendos, abaixo aí se a gente não considera os dividendos, e tem essa distribuição mensal de dividendos que até onde eu sei, pelo menos por enquanto, é isento de qualquer imposto. Enfim, viver aqui no Brasil é realmente uma loucura. Mas é um ativo que eu acho interessante. Coin 11, então, ETFs que pagam dividendos mensais, é um tema interessante que até pouco tempo atrás não existia no Brasil. Bom, aqui a gente tem a Argentina, então já falei um pouco sobre a Argentina, desde a eleição do Milei, mais de 100% de valorização em dólar, o que é uma valorização bastante expressiva, e sofreu aí com a queda dos mercados globais recentemente, então caiu os Estados Unidos, caiu a Argentina, caiu o Brasil, caiu tudo, e agora se recuperou aí, e conforme as agendas de liberdade econômica, facilidade de empreender, fazer negócios, continua na Argentina, a gente vê uma valorização, pelo menos é isso que está acontecendo até agora, pois não temos como prever o futuro. Bom, ouro aqui também muito interessante, por quê? Porque está na máxima histórica e vem tendo um desempenho bem interessante, inclusive no diário aqui, mais de 1,48% em dólar, 5 dias 3%, um mês quase 9%, 6 meses quase 30%, no ano aqui 30% em dólar, muito bom a rentabilidade, em 12 meses aqui 48% em dólar, em 5 anos 100% em dólar, enfim, é uma rentabilidade pelo menos para ativos tradicionais aí interessante. O que isso pode significar? Então pode significar que o mundo está perdendo a confiança no dólar, perdendo a confiança não só no dólar, diga-se de passagem, mas nas moedas fiduciárias, o que faz sentido, por quê? Porque as moedas fiduciárias estão colapsando, o dólar já perdeu mais de 97% do seu poder de compra no último século aí praticamente, e o real também já perdeu boa parte do seu poder de compra em um tempo muito menor, né, 94%. A gente vê as moedas fiduciárias mais fracas colapsando mais rápido, então a gente tem aí pesos, a gente tem bolívares, e, enfim, moedas aí da América Latina, o real incluído, talvez não colapsando tão rápido, mas ainda mais rápido que o dólar. O dólar vem colapsando de forma mais lenta aí, mas a gente já viu inclusive a redução do rating de crédito nos Estados Unidos, o que mostra que o mundo está percebendo aí que a crise da dívida nos Estados Unidos é praticamente insolúvel. Temos mais de 36 trilhões de dólares de dívida nos Estados Unidos. O Elon Musk já desistiu de tentar resolver o problema. O cara faz o foguete dar a ré
mas ele percebe que ele não consegue zerar aí a dívida americana ou reverter a tendência de aumento. Então, acho que faz total sentido ter essa descrença em relação às moedas fiduciárias, e a dúvida que fica é qual que será o próximo sistema financeiro global. Será o ouro? Será o Bitcoin aqui? Ou será alguma outra coisa? Enfim. Bom, então esses são os ativos que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo de teste aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Então, gravei minha tela, vou encerrar o vídeo, não vou fazer nenhuma edição, vou postar aí no YouTube com um computador novo sem lag aí, sem problemas, porque o outro realmente estava uma carroça. Não tinha nem SSD, era aquele HD antigo. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem seu like, cliquem no sininho, inscrevam-se no canal e fiquem à vontade então na seção dos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.